Ainda falando sobre o tema, fica em Itajaí, na Univale, o centro de referência do diagnóstico de autismo da região. A repórter Daiana Brocardo está ao vivo no local para mostrar para a gente como é o trabalho que é realizado lá, que é bastante completo, bastante abrangente, né, Daiana? Boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Nós estamos aqui no campus da Univale, em Itajaí, onde funciona o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, que é referência no diagnóstico do autismo para toda a região da ANFRE. Todos os municípios da ANFRE, eles buscam referência aqui para fazer o diagnóstico do autismo. E para saber como o serviço funciona aqui dentro do campus da Univale, a gente conversa com o Rafael, que é o coordenador do CER. Rafael, boa tarde. Primeiro, para que as pessoas conheçam melhor esse centro, que tipo de atendimento uma criança com suspeita de autismo tem quando ela chega até aqui? Boa tarde, Então, toda criança que tem uma suspeita do espectro do autismo, ela em consulta na sua unidade básica de referência, o pediatra da unidade vai fazer um levantamento e vai encaminhar ela para o SIS, que é a regulação do sistema. A partir do momento que ela entra nessa regulação, ela é chamada pelo SER, pelo nosso serviço, para uma avaliação. Ela não precisa ter o diagnóstico fechado, já basta ter a suspeita e algumas características dentro do transtorno identificado por esse médico. Aí, a partir desse momento, a gente chama ela para uma avaliação. E aí ela é acompanhada, pelo menos, em um processo de 3 meses, para a gente fazer o levantamento desse diagnóstico. E esse diagnóstico não é nada simples, né? O senhor falou de 3 a 6 meses, às vezes demora um pouco mais até. Por que áreas profissionais, que áreas da medicina essa criança passa para que se tenha um diagnóstico certinho? Então, o transtorno do espectro do autismo, ele tem vários graus, O grau mais clássico, o grau 2 e o 3, os sinais clínicos são mais fáceis de ser identificados e o médico, e junto com a equipe multidisciplinar, não tem tanto dificuldade em realizar esse diagnóstico. Porque o autismo, a gente sabe que não existe um exame específico, e sim uma avaliação clínica, observacional, que todo um olhar clínico para se fechar. Nos casos mais leves, que é o grau 1, isso precisa de um olhar mais detalhado, mais aguçado dentro da patologia, E aqui no nosso serviço, essa criança vai passar pelo neurologista, neuropediatra, o olhar de uma equipe multidisciplinar, o psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, assistente social, todos vão olhar para essa criança aplicando escalas, testes, depois a gente faz um estudo de caso com toda a equipe, conversa com os pais, avaliação clínica, e aí aí a gente ou constrói ou desconstrói, refaz um novo diagnóstico. Interessante que daí, para fazer esse atendimento, todas as salas aqui do CER, elas são preparadas, Essa aqui, inclusive, que a gente está, olha, é tudo muito colorido, são equipamentos utilizados justamente para fazer esse diagnóstico. O que acontece aqui nesse local, Rafael? Então, nessa sala específica, a gente trabalha a integração sensorial, O terapeuta ocupacional utiliza muito desse espaço, mas não só ele, porque a gente trabalha em cima de um projeto, um plano terapêutico singular, então, muitas das vezes, o terapeuta junto com o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, junto com o psicólogo, então a gente faz todo o trabalho. Uma coisa importante, apesar de ter muitos estímulos, nem todas as crianças com autismo precisam ou conseguem se comportar adequadamente numa sala com muitos estímulos. Então, tem salas também, no serviço, que tem menos estímulos visuais para a gente conseguir potencializar esse comportamento dela, o desenvolvimento dela. Bem interessante. Olha só, nós conversávamos antes de entrar no ar, que, como até o Caleb falava agora há pouco, como o Sistema Único de Saúde ainda é carente desse tipo de atendimento, desse tipo de tratamento e acompanhamento para os autistas. Tanto que aqui no CER, o Rafael me falou que tem uma fila de espera de pelo menos 350 crianças para passarem por essa avaliação, por esse diagnóstico. E o que é interessante é que a criança que entra aqui recebe o diagnóstico, ela tem um acompanhamento de 1 ano apenas. E depois, Rafael, para onde que vai essa criança que tem o diagnóstico de autismo? Realmente vai para o Sistema Único de Saúde? Então, nós contrarreferenciamos essa criança para o município de origem, como é o município, a ANFRE, Então, a gente tem 11 municípios, a gente referencia ela para essa unidade que nos encaminhou. Algumas a gente já contrarreferenciamos para a APAI, para a AMA, que vão dar esse suporte também. A grande dificuldade é isso, a continuidade
após a saída do serviço dessa criança. Os municípios estão se mobilizando, né? A Secretaria também de Saúde Estadual está se mobilizando, mas ainda pela quantidade e prevalência e casos que chega, né? Esse número é uma projeção de 350, a gente tem um número talvez até maior, porque a gente pega esses 11 municípios, mas a quantidade de acolhimento desses pacientes após que ainda precisa ser revisto pelos governos. Muito obrigada, Rafael, pelas informações, pelas explicações sobre como funciona esse serviço tão importante aqui na cidade de Itajaí, né? Desde 2014, quando foi implantado o SER, já foram mais de 850 atendimentos, né, para investigação e diagnóstico do autismo, só aqui nesse centro de referência. E hoje, né, por ser um dia especial, né, que traz essa discussão sobre o autismo, realmente vale essa reflexão, né, Bruna e Caleb, sobre a rede de atendimento, o que acontece depois do diagnóstico. É uma reflexão a ser feita principalmente pelas autoridades, como falou o Rafael. Voltamos com vocês aí no estúdio do Balanço Geral. Obrigada, Dayana, pelas informações, mostrando que ali na Univale existe realmente, é muito completa essa estrutura, é uma estrutura maravilhosa para quem tem acesso, mas infelizmente ainda não dá conta de toda essa demanda, né? Como a Dayana falou, pelo menos aí 300 crianças na fila para poder ter acesso a esse tipo de abordagem, de tratamento, e aí depois de um ano essas crianças, adolescentes, acabam tendo que voltar para o Sistema Único de Saúde, que ainda não tem o suporte para amparar essas famílias aí e dar continuidade nesse tratamento. Tomara que nos próximos anos a gente possa ver uma estrutura muito melhor equipada, com uma sustentação melhor e também em termos aí de informação e divulgação também a respeito do espectro autista, para que a gente tenha cada vez menos barreiras e mais facilidade para lidar com esse tipo de situação.